Olá, eu sou Alexandre Zavaglia e esse é o Legal Tech Chat. E hoje um episódio muito especial, aqui com o Caio Santos, CEO da Data Lawyer, e o Daniel Marques, diretor executivo da B2L, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, que tem feito um trabalho excepcional por todo o ecossistema e, além de tudo, grandes pioneiros dessas discussões, desse desenvolvimento. E hoje o nosso papo específico é sobre inteligência artificial, né, que a gente vem acompanhando o desenvolvimento no mundo todo e aqui no Brasil. E, obviamente, nesse último ano a gente teve um boom, né, com os GPTs, os LLMs e o assunto que a gente sempre discutiu e vem vivenciando todos esses anos, né, acabou chegando aí para o mercado como um todo mundo já utilizando essas soluções abertas, começando a desenvolver seus projetos, né? Então, nós vamos começar aqui com o Daniel, falando um pouco primeiro da B2L, né, Daniel? Eu tive o privilégio de acompanhar desde a criação da associação, o dia que você começou e assumiu a função de diretor executivo. E olhando aqui para a IA, que é o nosso papo de hoje, né? Como é que você vê a diferença lá em 2018, 2017 para 2018, quando começou esse movimento para hoje? Pô, beleza. Pessoal, em primeiro lugar, muito obrigado aí, todos vocês que estão nos ouvindo, vendo, né, no Spotify, YouTube, né, em todos os canais aí. É um prazer gigantesco estar aqui com o Alexandre, aqui com o Caio, muito obrigado pelo convite. A B2L, ela surge ali em 2017, com 20 empresas de tecnologia jurídica, e aí acho que a gente tem duas etapas da IA, né? Eu me lembro que em 2018 teve a primeira hype, né, da inteligência artificial, Que a gente ia ser substituído, que a gente, né? não, ser substituído enquanto advogado, a cada 10 perguntas, 12 são sobre isso, né? Quando você vai falar em algum lugar, em algum evento. E eu me lembro muito bem que teve essa primeira hype, porque teve a IBM com o Watson, né? O Watson, ele tem uma história muito importante, né, no desenvolvimento da IA, da solução da IBM, né, com a questão do xadrez, Kasparov, tudo isso. E aí saiu no Jornal Nacional, o Escritório de Advocacia estava utilizando a IA generativa, perdão, a IA do Watson, não existia a IA generativa ainda naquele momento. E, e aí foi aquele boom. E aí eu me lembro muito bem que um montão de escritório entrava em contato com a B2L falando assim, Daniel, quero conhecer uma Lawtech ou Legaltech que tenha IA, né, inteligência artificial. E aí eu perguntava, mas para que que você quer? Eu falei assim, eu não sei, todo mundo tá usando. Né? Tipo fila de banco, né? O pessoal entra na fila de banco, não sabe para quê, mas a fila tá aqui e te vai tocando. E não era bem assim, né? Era muita fumaça, muito marketing, né? Era muito caro, né? E o modelo, né? A gente vai estar falando sobre isso. O modelo de treinamento é muito dispendioso, muito difícil de ser feito. E agora a gente tem essa segunda etapa, que é uma etapa realmente que eu acho que a IA, ela realmente, através da IA generativa, ela foi democratizada, né? No sentido das pessoas é, não serem o fruto de treinamento da IA, mas elas usarem a IA para o dia a dia, para as coisas, né? Que ela pode, tanto na empresa, no trabalho, na vida pessoal, né? Porque antigamente a IA a gente era meio que o produto, né, da IA, para o Amazon, né? A Amazon utilizando a inteligência artificial para poder indicar compra de livros, né? Facebook ou Instagram para poder é, indicar pessoas que você poderia estar seguindo, o conteúdo que poderia estar consumindo. Então, sempre a gente estava ali no polo passivo. Então, com a IA generativa, a gente começa a estar no polo ativo, de realmente como. E isso na mão de todo mundo, de maneira gratuita. Então, esse é realmente um verdadeiro mudança de jogo. Porque a gente tem, né, todo um desenvolvimento de IA, porque quando a gente fala de inteligência artificial, no fundo, não é a inteligência humana, né? É um tipo de inteligência baseada em dados. Quais são os padrões que a gente entende nos dados e como é que a gente cria sistemas de probabilidade, né? A partir desses padrões, de qual é uma maneira mais assertiva, né? Mais certeira de agir, mas obviamente ela também não tem uma precisão, né, e nenhum juízo de valor em cima de nenhum caso. E a generativa, como a gente vai falar um pouco mais, também segue essa mesma linha, né? Então a gente tem essa construção toda e essa importância da IA no mundo todo, em todos os setores da economia, porque a gente tem a maioria dos dados, né, que são gerados todos os dias pelos nossos celulares, tablets, computadores pessoais, são considerados dados não estruturados. Ou seja, eles estão em vídeos, imagens, né, textos não estruturados. E um primeiro papel da inteligência artificial, né, que a gente mais tem utilizado nesse início de adoção,
É justamente a estruturação desses dados, transformar aquilo que não está estruturado num dado estruturado, passível de leitura, né? Então, quando a gente pega uma imagem, um texto e classifica da maneira correta, a gente pode começar a fazer perguntas, a gente pode começar a entender esses padrões. Então, a gente tem esse primeiro uso, que é a estruturação dessas informações, né, dentro de sistemas computacionais passíveis de leitura. Depois, a construção desses modelos, né, de predição, por exemplo, que é entender qual seria o melhor caminho futuro a partir desse padrão. E agora entramos nessa nova era, que é a de construção de novos conteúdos, né? De textos, de imagens, mas também entendendo que isso é feito a partir desses dados, dos padrões, mas aí a padrões de linguagem, né? Então, Caio, você também já tem utilizado aí no desenvolvimento da Data Lawyer, inteligência artificial, nos últimos anos, né? Começando justamente para essa estruturação dos dados. Então, como é que você vê, né, essa utilização da inteligência artificial, a nossa maturidade em ter os dados organizados para, de fato, agora entrar nessa nova era? Excelente. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast. É um prazer estar aqui com vocês, conversando. E falando assim, de inteligência artificial e falando também de Data Lawyer, a gente trabalha com inteligência artificial desde 2017, né? Eu fundei a Data Lawyer ali em final de 2017. A gente alocou muita mão de obra. Em 17, a gente tinha pouquíssimos cases de inteligência artificial, nem se falava em IA generativa, então a gente teve um desafio até acadêmico mesmo para adaptar o que já estava sendo feito lá fora para a nossa linguagem, para o português, que é uma língua extremamente complexa. Então, de 17 a 19, a gente ficou muito nessa etapa que você comentou, Alexandre, de organização dos dados, né? Então, a gente utilizou e acaba utilizando ainda até hoje muitos modelos de extração de entidade, que é uma parte de organização do texto, né? Então, a gente sabe que, falando aqui dos dados jurídicos, né, esses dados, em via de regra, eles são muito desorganizados, né? Eles não seguem um padrão. Então, a gente utilizou e utiliza até hoje muitos modelos para a organização dessa base. E aí agora, né, como a gente está entrando aí nessa nova fase de IA generativa, a gente também tem feito um investimento muito significativo nessa frente. Mas o que a gente entende, assim, no momento que a gente está, é que são IAs complementares, né? Então, não adianta eu ter a melhor IA generativa, o melhor LLM, seja o Gemini, ChatGPT, se eu não tenho uma base organizada. Porque um dos principais desafios que a gente tem, se falando de IA generativa, um desafio global, inclusive, é como mitigar a alucinação, né? E um dos caminhos para mitigar a alucinação é eu ter uma base organizada e pré-treinada para aquilo que eu quero responder. Então, a gente acredita bastante nisso. A gente até, né, quando lançou, né, quando a gente teve esse boom de discussão de chat GPT, todo mundo falou, poxa, então o chat GPT, a IA generativa, vai passar por cima de tudo que já foi feito, né? E a gente vê que não é bem assim. Que primeiro você precisa ter essa base organizada, precisa ter essa etapa de faxina. Primeiro você precisa ter o dado, depois você precisa organizar esse dado, para que aí sim você consiga trazer aí para esses modelos conversacionais, né? Então, a gente acredita que a gente está nesse momento, ainda tem diversos desafios, né? Até saiu uma matéria no New York Times, né? Falando que ChatGPT ainda é visto como um brinquedo e não como uma ferramenta, né? Então, a gente está nesse desafio agora de como pegar esse brinquedo e transformá-lo em uma ferramenta que, de fato, traga valor aí e benefício para os usuários. Então, é um prazer estar aqui com vocês, conversando. Acho que a gente tem muita coisa para discutir. Em Data Lawyer, a gente tem uma frente muito forte, né? Tanto nos modelos mais clássicos de inteligência artificial, né? Que a gente caminhou de 2017 até hoje, quanto agora também, em 2024, que a gente entrou de cabeça nessa frente de IA generativa. Muito legal. E todo mundo sempre quer saber, né, como é que acontece essa alucinação, como é que a gente vai tratar esses problemas. A gente já fala melhor sobre isso. Mas, Daniel, você falou essa questão da democratização, né? Então, tem uma discussão que a inteligência artificial, há 20, 30 anos atrás, estava dentro das universidades, na última década, nas empresas, e agora com essa interface, né, que permitiu a utilização direta pelo usuário final, que a gente criou essa etapa de fato, de ter algo acessível, né, e que a gente pode construir. Porque quando a gente fala de IA também, aquilo que a gente começou a falar aqui no começo, né, por que ela é tão importante? Porque ela é considerada a tecnologia de propósito geral do nosso século, né? Assim como aconteceu com a energia elétrica, por exemplo. Então, é um tipo de tecnologia que é meio, ela não é fim, e que ela vai melhorando pela própria utilização, né? Então, hoje a gente vê a energia elétrica, ela está em todos os setores da economia, em tudo que a gente faz, e como a gente tem, então, essa necessidade de
classificar, organizar essa quantidade, né, gigantesca de dados que a gente produz, se entende que ela é a tecnologia capaz de fazer isso, né? E a partir disso a gente entender padrões e gerar tanto esses modelos preditivos que a gente já vai falar, né, como também essa possibilidade nova de grandes modelos de linguagem. Então, como é que você vê na prática, né, nesse momento, essa utilização? Porque a gente tem um lado que é usar justamente essas ferramentas abertas de mercado, né, seja, né, gratuitamente ou já com aqueles planos que são pagos, mas bastante acessíveis, e a gente também tem esse uso dentro das corporações, né? Então são coisas diferentes, né? Como é que a gente cria também projetos corporativos dentro aplicando essa tecnologia dentro das próprias bases de dados, de escritórios, de departamentos jurídicos, né? Então, como é que você vê esse início de adoção aí no mercado? Você que tem uma visão, anda pelo Brasil inteiro, viaja bastante. Então, no Brasil, eu vejo que a gente tem uma adoção ainda muito amadora do ChatGPT nos escritórios. Especialmente o ChatGPT, que é a principal, né? Foi o first mover, né? Aquele que deu o primeiro movimento, que dominou o mercado, né? Foi a primeira solução, primeira tecnologia a ser usada por mais de 100 milhões de pessoas em 2 meses, né? Assim, foi uma exponencialidade gigantesca. A ELTA, que é a Associação Europeia de Lawtechs e Legaltechs, que a gente tem uma parceria, eles lançaram no final do ano passado uma pesquisa onde eles mostram que escritórios e departamentos, 86, quase 90% já estão utilizando em algum grau de tarefa, né, algum modelo de IA generativa. E aí uma das perguntas é o que faz com que você não tenha confiança no uso da IA? E aí 2 coisas ressaltaram na pesquisa. Uma é a transparência de como o modelo é treinado, né, porque tem toda a questão do black box, né, e o advogado, né, ele sempre tem um receio relacionado à segurança da informação, né, ali de como é treinado esse algoritmo, né? E o segundo ponto é justamente, né, esses dados que são meus, né? Como é que vai ser essa questão da privacidade dos dados, da informação, né? Porque é conhecimento, né? E o conhecimento é a matéria bruta do advogado. Então esses são os 2 grandes desafios. E aí é quando entra a camada de Lawtechs e Legaltechs. Porque uma Lawtech e Legaltech ela tem 2 caminhos. Ou ela consome de alguma Big Tech, ou ela consome também no Brasil já está começando a surgir, ou ela cria a própria, né? Então tem alguns caminhos. O caminho primeiro, prioritário, tem sido de consumir das Big Techs, né? Os diversos modelos. Seja Llama do Facebook, né? Meta, o Gemini ali do Google, né? Ou então o ChatGPT da OpenAI. Então você tem a camada ali. Então eles consomem através de API, né? De API, onde ele puxa apenas o algoritmo, né? Então os seus dados, sua informação, os inputs, eles não vão para o ChatGPT. E aí depois você tem uma camada, então, que justamente busca romper essas objeções. A primeira objeção, que é meus dados. Então você pode colocar os dados ou na nuvem do próprio cliente e da precisão também. A partir do momento que eu começo a utilizar os dados, né, que são do próprio cliente, do judiciário, eu consigo fazer com que aquela IA, né, em teoria, ela alucine menos, ela erre menos, equivoque menos. Né? E por último também, que é uma outra coisa muito importante, quando você coloca uma camada de Lawtech, geralmente o que elas estão fazendo? Elas já colocam uma camada de prompt, de pré-definições de comandos. O prompt é o comando que você faz ali para poder sair os outputs e as informações que você quer. Então, a camada de Lawtech e Legaltech é muito importante porque, justamente, a segurança da informação, né, porque os dados ficam lá protegidos. Segundo lugar, a precisão. E em terceiro lugar, o prompt. A gente sabe muito bem que, dependendo do prompt que a gente dá, o comando que a gente dá, a resposta pode ser X, Y, Z. Então, ele já coloca botões com certos prompts, né, certos comandos para poder auxiliar a pessoa nisso. Então, que até surgiram uma nova profissão, né, que é o prompt engineer, né, o prompt engineer, que é o engenheiro de prompt. Agora começou lá o verão, né, no hemisfério norte, e tá tendo estágio no escritório de advocacia. A primeira coisa que os escritórios fizeram foi colocar todos os estagiários de verão para fazer um treinamento de 1 mês de como usar as IA generativas e como fazer os prompts. Então, existe uma preocupação, né, dos escritórios de fazer esse treinamento para usar bem a ferramenta. Então, é nisso que entra as Lawtechs e Legaltechs. Recentemente, a gente foi no Vale do Silício, né, ali na OpenAI, encontramos com a Ashley. A Ashley é responsável de produtos legais. E ela falou justamente isso. Cara, a gente tem um contrato, né, e o grande desafio que nós temos é justamente as pessoas acreditarem, né, que ao consumir a API, a gente não está usando os dados.
A gente não está utilizando. Ela confirma, ela jurou, ela falou assim, não, a gente não utiliza, mas as pessoas acreditarem nisso é difícil. Mas eu também acho que é um movimento natural, né? Quando surge o carro, né, os donos de carroça colocaram leis, né, em que tinha que ter um cara com a bandeira vermelha, né, o red flags, para o carro não ir na velocidade maior do que o cavalo e não atropelar os cavalos. Então, assim, esse receio que nós temos de algo muito novo e que cresceu tanto, essa desconfiança ela é natural. Que eu acho que com o tempo, né, provando-se, né, de que não tem vazamento de dados, que não tem treinamento de maneira equivocada, utilizar os dados, eu acho que a gente vai acabar meio que fazendo parte do dia a dia. Então, esse é o papel, e é o que as low-techs no Brasil têm feito. Então, já tem várias low-techs, né, que estão criando utilizando alguma API para utilizar o algoritmo e dar essa camada de precisão, de treinamento mais específico, e por último também com os prompts. Mas o que vai acontecer na prática, como bem você falou, né, a IA ela é uma tecnologia fundante. Ela é fundante. A partir dela surgem novas tecnologias e novas soluções, assim como a eletricidade, né? Então, o que vai acontecer é que, na verdade, todas as empresas de tecnologia vão ter em alguma etapa ou um IA que não seja generativo ou um IA generativo. Em alguma etapa vai ter. Então, vai virar commodity, em certo modo. Vai virar o dia a dia, o Assim feijão como com aconteceu arroz. com a energia que a gente está falando, né? Exatamente. Ela é uma tecnologia meio, né? Não é Uhum. uma tecnologia fim. E aí, para o nosso público aqui, a gente sabe que é um público qualificado, né? Mas entender um pouco melhor essa questão da alucinação é o seguinte: quando a gente começou, né, a desenvolver os projetos de inteligência artificial, classificar esses dados, né? A gente, por exemplo, achar uma expressão, porque a diferença da inteligência artificial para um buscador de palavras é que ela entende o contexto, né? Ela ajuda a entender o contexto em que aquela palavra está inserida, para ela ter uma maior assertividade de entender, né? Onde está uma decisão judicial, onde está a função, por exemplo, né? De um funcionário de uma empresa e assim por diante. Então, quando a gente começava a treinar, vamos pegar um exemplo aqui, que é o cancelamento de voo. Ele sempre está escrito daquela mesma maneira, né? Então, é algo mais fácil de pegar, né? De achar dentro de um texto. Mas quando a gente fala extravio de bagagem, então você pode, perderam minha mochila, não entregaram minha mala, tem várias formas diferentes. Então a gente treinava, né, essa tecnologia com trabalho ostensivo, né, de anotação dos profissionais da área do direito, para a gente conseguir trazer esse contexto, né, e achar de forma mais precisa essas expressões. E assim, conforme a gente ia treinando, ela ia aumentando a acurácia, né, acertando mais. Só que quando ela não acertava, ela parava ali, né? Não é isso, cara? É isso. Ela parava ali. E o que aconteceu com os LLMs, né? Então, primeiro que os LLMs são modelos de linguagem. Então, aquilo que a gente anotava, né, na mão, o que eles fizeram? Colocaram bilhões e bilhões de dados da internet e, de uma certa forma, esse trabalho de anotação, que ainda continua, né, mas de uma forma menos ostensiva, ele passou a ser automatizado no sentido de já olhar, poxa, toda vez que eu vejo essa palavra, tem essas 30 palavras aqui em São volta, os né? modelos Não é probabilísticos, isso? né? Porque é probabilidade, igualzinho, né, os modelos que a gente tinha antes. Então, qual a probabilidade, né, de São Paulo ser cidade? Então, eu já estou vendo, toda vez que tem cidade, tem ali rua, prefeito, carro, né? Então, eu já enxergo que a gente tem aquelas 30 palavras ali em volta, e toda vez que eu vejo na mesma frase, né, carro, rua, né, e bairro, por exemplo, eu tenho certeza, né, o 97% de chance. Então, essa quantidade de dados ajudou a criar as probabilidades, né, os pesos e vetores de qual seria a melhor próxima palavra ou frase. E a grande diferença é que esses modelos permitiram, né, naquilo que ela não tinha certeza, que ela completasse com qualquer coisa, certo? Por quê? Porque ele é um modelo de linguagem, ele não é um modelo de conteúdo, diferente do isso. que todo mundo começou a entender, né? Vou fazer minha pesquisa lá e tal. Então, o que a gente tem que entender é que ele cria uma boa estrutura de texto, mas não necessariamente o conteúdo é verdadeiro. E aí vamos pensar na lógica da inteligência artificial, né? Se a coleção de livros de uma editora, por exemplo, não está aberta na internet, como é que o LLM vai responder aquilo? Não tem como, porque ele sempre vai responder a partir de um dado existente, né? Então, quando ele não tem essa informação, a gente viu, por exemplo, escritórios de advocacia, né, Daniel, nos Estados Unidos, que fizeram petições lá que as decisões judiciais eram alucinação, elas não existiam, né? Então, o que a gente passou a entender no tempo, né?
as limitações dessa tecnologia. E isso é muito importante para a gente usar. A gente fala, poxa, eles podem nos ajudar a criar uma primeira versão do texto, a trazer uma estrutura de um pensamento, mas não necessariamente a gente pode confiar no conteúdo. A gente precisa ter essa supervisão humana, né? E o ser humano para validar o conteúdo. E quanto mais... Pode falar aí, cara. Não, só completando, né? Assim, pegando um gancho até as principais ferramentas hoje de inteligência artificial generativa, elas estão vindo com esses nomes, né? É um draft, ou seja, é um rascunho, não é o documento final, ou um copilot, né? Ou seja, é um copiloto, não é o piloto principal. Então, é muito em linha, né? Tá bem dentro do que você estava falando. Eu só queria trazer esse ponto. Fala aí, Daniel. O chat GPT eu falo que ele é aquele amigo bêbado que sabe tudo, né? Então, mesmo que não saiba, e aí ele inventa, né? Ele inventa. Mas mesmo a alucinação que tem no chat GPT, dependendo do contexto, ela é menor do que a humana. Né? Quando você pega, por exemplo, o escritório que trabalha em contencioso, né, de volume, de massa, a assertividade do ser humano é de 70%. Né? Uma IA generativa, a alucinação dela é em 3, 4, né? Tem monitoramento diário, né? De quanto cada modelo de IA ela alucina. E aí você falando também da utilização equivocada, aqui no Brasil mesmo teve um juiz, né, que ele, numa decisão, colocou uma jurisprudência que não existia. E o pior não foi nem errar, porque errar a gente erra, né, depois corrige, mas foi na hora que perguntaram para ele, pô, por que você fez isso? Ele falou, não, a culpa não foi minha, a culpa foi do servidor. Né? Então, assim, isso existe estamos nessa etapa de amadurecimento e entender que sempre vai ser necessário, dependendo de como você utiliza essa revisão humana. E outra coisa que está bem interessante também, eu tive a oportunidade, né, de morar fora, né? E aí nos Estados Unidos eles têm a mania, né, de quando eles mandam um e-mail, e é uma coisa que não era comum no Brasil, de falar assim, espero que você se encontre bem, logo no início. E como a maioria das IA generativas são treinadas no modelo de língua inglesa, né, era uma coisa que a gente fazia muito comum em inglês. E aí, hoje em dia, quando você olha e-mails, a galera tá utilizando essa expressão que não é uma expressão brasileira. A gente não falava assim, espero que você se encontre bem em português. Era algo estranho. Então tá modificando até o modo que a gente se comunica, né? Porque a gente tá pegando um modelo de linguagem que é americana, a maioria da base é treinada em inglês, e tá modificando o modo que a gente tá se comunicando, até as expressões e palavras. E aí, quem usa muito, lê muito o chat GPT, já tá tendo, por exemplo, certas palavrinhas, chavões. É isso aí. E você já consegue bater um texto e falar assim, cara, esse texto foi feito com o chat GPT. Ou vem cheio de tópico, né? Com bullet points e tal. Então, assim, é muito interessante. São os vícios de linguagem, né? Pô, gostei, eu não tinha pensado nisso, né? O chat GPT, ele tem caguete, ele tem vício de linguagem. E aí, então, dentro dessa lógica, né? Quanto mais a gente pesquisa algo que tem muita informação sobre esse assunto na internet, por exemplo, né, que são as bases que mais foram utilizadas para esse treinamento, maior a chance de acertar, porque é probabilidade, né? Quanto menos informação, mais a chance de alucinar. Então a gente tem uma primeira utilização, né, que a gente utilizar como draft, como, né, um passo inicial do nosso trabalho, e eu acho que a gente já avançou bastante de um mercado, principalmente, né, o mercado profissional, entender essas limitações e até onde a gente vai usar, e a gente tem essa outra utilização, que é começar a plugar essa tecnologia, né, em bases de dados mais qualificadas, né, e a gente tem, então pensa, eu tenho lá uma base com 10 mil contratos de uma determinada empresa, e aquela é a base principal. Então a gente vai usar esse modelo de linguagem muito potente dentro de um contexto que é uma base qualificada, e a gente ganha uma relevância estatística muito maior, então a chance de ele alucinar é pequena. E um último ponto aí, para perguntar para o Caio também, é que todo mundo também acha que, por exemplo, uma IA generativa vai falar, qual é a minha chance de ganhar ou perder um processo, né? Qual é o risco do meu processo? Então, os LLMs são modelos de linguagem, eles não foram feitos para fazer predição. Então a gente tem uma primeira camada que é organizar os dados, depois a gente tem uma outra camada de modelos de machine learning, deep learning, estão ajudando a criar essas correlações e vão falar, essa aqui é a melhor tese, né? Esse aqui é o melhor valor para um acordo. Então, são outros tipos de modelo ou de técnicas de IA
e agora o LLM pode se interligar, como o Caio começou a falar, né, com essa base qualificada e com esses outros modelos de IA, para daí sim ele perguntar qual é a minha chance de ganhar ou perder. Então é como se, né, um modelo perguntasse para o outro, que é específico para fazer aquilo, e aí a gente vai ter uma resposta mais assertiva, né? Então, como é que tem sido, né, o dia a dia desse desenvolvimento pensando nessa etapa? Então, dados, modelos, né, de machine learning, deep learning, para criar os KPIs, as correlações, né, a predição, a prescrição, e agora plugando o LLM como uma interface de linguagem mais intuitiva a partir de todas essas informações. Exato, são modelos complementares, né? Então, quando teve esse boom de chat GPT, de IA generativa, aproximadamente um ano e pouco atrás, todo mundo achou, pô, a IA generativa vai fazer tudo. Normal, né? A gente sempre, quando tem uma nova tecnologia, a gente acaba vivendo uma era de hype. E agora a gente já tá abaixando um pouco essa hype, entendendo que não é bem assim. Que a IA generativa, como um bom modelo de linguagem, ela é muito boa em modelos probabilísticos e na criação de textos, né? Então, na criação de algo ali que faça sentido do ponto de vista semântico. Mas do ponto de vista prático, ela precisa consumir e beber de outras fontes. Então, o que a gente tem feito em Data Lawyer, né? Então, desde 2017, a gente vem nesse trabalho de organização dessas informações, de extração de partes específicas dentro do texto, né? O nome técnico para isso são os modelos de extração de entidade. Em 2021, a gente começou a fazer os nossos primeiros modelos preditivos, então utilizando técnicas de machine learning, deep learning, analisando probabilidade de êxito a partir de um pedido, né? Que era um dado que a gente já tinha estruturado. Então a gente começou a investir nisso e a gente ficou um bom tempo investindo com grandes parceiros, inclusive o último podcast que a gente gravou foi com a Embraer, que é um excelente parceiro que utiliza esse modelo de risco processual a partir de inteligência artificial como um suporte à tomada de decisão. Então a gente teve excelentes clientes, bons parceiros durante esse projeto para nos ajudar na construção desse modelo preditivo. E agora o que a gente tem visto, né, em 2024 com essas IAs generativas é como ligar uma ponta à outra. Então veja, se eu tenho primeiro o dado, né? Então não existe IA sem dado. O primeiro pontapé é sempre ter o dado. Segundo, se eu tenho essa base organizada, e foi o que a gente fez durante muito tempo. E por que é importante falar de base organizada? Porque, assim, diversos artigos científicos mostram que os modelos de extração de dado, extração de entidade mais clássicos, eles performam muito mais que os modelos de LLM. Tá? Para essa parte específica de extração de dado dentro do texto. Então, assim, são realmente complementares. Então, eu tenho esse dado organizado. No nosso caso, ali, a partir de 21, 22, a gente começou a treinar esses modelos preditivos, né? Ou seja, eu tenho um Big Data e comecei a cruzar ali processos similares para saber probabilidade de êxito. E hoje, tudo isso linkado em IAs generativas, né? Então, hoje a gente tem um time lá que testa todas essas IAs disponíveis no mercado, então todas que a gente tem acesso, porque tá difícil acompanhar esse mercado, todo dia sai uma nova, mas a gente testa tanto esses modelos abertos quanto os fechados, né? O que é a diferença de um modelo aberto com um fechado? O modelo fechado é o ChatGPT, o Gemini, e o modelo aberto como se fosse o Llama ali do Facebook, que é um modelo aberto para a comunidade aí usar e criar os seus próprios modelos ali em cima. Então a gente tem um time bem focado em testar todas essas LLMs e a gente também tem uma frente de construção própria, né? Então a gente tem como a gente vem fazendo desde a nossa existência diversos modelos próprios de inteligência artificial. Dentro dessa temática de IA generativa, a gente também tem algumas frentes que são que é a construção própria nossa, né? Então, desde a parte de similaridade, desde quando você faz uma pergunta, em vez de você jogar o documento inteiro para a resposta, a gente buscar a parte específica que mais é similar àquela pergunta para que o modelo alucine menos. Então, são diversas técnicas que a gente tem feito e que não é simples, né? Acho que esse é um ponto importante para a gente discutir, porque quando surgiu essa temática de IA generativa, todo mundo achou que fosse ser tudo muito simples. Pô, tem minha base aqui, eu vou colocar ali, vai responder tudo e acabou todos os problemas. E não é assim, né? A gente carece de muita técnica. Até esse ponto que o Daniel comentou de engenharia de prompt, tem muita gente que acha que é simples e não é, né? Existem cursos, existem técnicas específicas para a melhor engenharia de prompt possível. Então, é uma esteira, na verdade, que tem se construído em cima dessas novas tecnologias para que, de fato, elas fiquem usual, né? Porque esse que é o ponto. Eu não quero um brinquedo ali que faça um texto, que construa alguma coisa. Eu quero algo que realmente me ajude, que dê ROI, né? É o que a gente estava conversando antes de começar a gravação. É o retorno de investimento, né? Precisa pagar a conta, né? Exatamente. E aí, então a gente vê, né, nesse primeiro momento,
que além dessa construção de texto que a gente já falou, a gente enxerga um caminho muito importante dos LLMs como interface com essas bases, como interface com esses outros modelos ou técnicas de IA, né? A gente vê que há uma dificuldade, é natural, né? Cada profissão tem a sua formação. De você pegar um BI ali, por exemplo, né? E ficar cruzando, olha, eu quero aqui essa cidade com esse tema, né? Dá trabalho fazer, precisa ter um perfil específico fazer isso. Então, ele vai ajudar muito a de fato, você poder perguntar em linguagem natural, né, Daniel? Então, talvez, né, essa vai ser o grande primeiro passo, né? Além da escrita aí que a gente já falou, e obviamente no direito, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Mas como é que você vê essa tecnologia como essa nova interface? Acho que uma coisa que é bem interessante é a gente entender, pessoal, que é o seguinte, que foi falado aqui várias vezes, mas eu queria deixar bem claro, não existe uma única IA. Exato. Né? E, de fato, o próprio nome IA, inteligência artificial, ele é um péssimo nome. Era um bom nome para marketing, né? E pegou, e é impossível, acho que, voltar atrás contra o nome. Né? Tem até um livro, Atlas AI, que em italiano é um livro muito bom de uma pesquisadora da Microsoft, né? Diversas Big Techs. Mas em italiano, eles traduziram esse livro, Atlas AI, onde ela faz um mapeamento, né, da inteligência artificial no mundo inteiro, quais são os desafios, tudo isso. E em italiano foi traduzido como né inteligente, né artificial, ou seja, não é nem inteligente nem artificial. Né? Então ela traz isso, de que a inteligência artificial ela não é inteligente e ela não é artificial, porque consome muita matéria-prima bruta, né, da natureza. Acho que ela forçou um pouco essa questão de não ser artificial, porque artificial é tudo que não é da natureza, é criado pelo ser humano. Mas, assim, realmente, ela não é inteligente. E como você muito bem disse, a inteligência artificial, ela busca não a verdade do fato, em nenhum dos modelos. Ela busca aquilo que é mais provável. É um modelo matemático estatístico de probabilidade, né? Só que num volume gigantesco de dados e com assertividade impressionante. Então a gente tem que entender isso, porque senão a gente vai para um caminho de ficção científica que até atrapalha o dia a dia e o uso da tecnologia, né? E que é maravilhosa, que é muito eficaz e que é muito importante. Né? Se você é um advogado, se você é um escritório, não está utilizando algum modelo de inteligência artificial no seu dia a dia, mesmo para poder começar a aprender, você vai ficar para trás. Com certeza. Né? Porque é uma ferramenta incrível, né? De transformação do próprio direito, da própria advocacia. E é uma ferramenta muito mais barata, muito mais acessível, né? Muito mais democrático, como foi falado. Quando a gente pensa, por exemplo, pensa como eram, né, a B2L, quando ela surgiu em 2017, eram 20 Lawtechs, Legaltechs, né? Atualmente a gente tem mais de 300, 400 Lawtechs, Legaltechs, no mercado deve ter umas 500, 600 mais ou menos, né? Estamos chegando quase no mercado americano, que são 1.000 Lawtechs, só que o Brasil ganha em diversidade de soluções. Mas o que houve ali com o boom das Lawtechs e Legaltechs foi também a democratização, porque antigamente um escritório, para ter um sistema, contratava uma software house para construir, era muito caro a manutenção, então era difícil um advogado ter recursos financeiros. Hoje em dia, né, você tem sistemas que são baratos, sistemas que você paga pelo uso, pela quantidade de uso, então você tem uma democratização que potencializa as capacidades do advogado. E é isso que a inteligência artificial ela vem fazer. Né? Ela vem potencializar a inteligência como instrumento, né? E sempre ali o advogado do lado. E tem uma pesquisa que saiu há um mês atrás, mais ou menos, da Gartner, mostrando como é que está o impacto nos empregos no mundo inteiro. E aí eu não olhei o relatório inteiro, fui logo no advogado, né? Falei assim, como é que está no direito? E o que está acontecendo? Em Londres, você tem um aumento até de entre 20% a 30% do seu salário se você sabe usar IA generativa e sabe utilizar essa IA generativa. E nos Estados Unidos, de até 40%. Então, o mercado, né, americano, o mercado inglês, que é o que praticamente passa 60% do mercado jurídico do mundo inteiro em volumes financeiros, né, tá buscando pessoas com essas qualificações técnicas, capazes de utilizar a IA generativa para o dia a dia, né, saber fazer o prompt, saber fazer pesquisa. E a gente pode ir lá por vários caminhos, né? Ela pode servir tanto para fazer uma petição mais rápida, ela pode servir também para fazer uma pesquisa jurisprudencial mais rápida. Hoje em dia, quando eu vou fazer algum tipo de pesquisa, eu não entro mais no Google, eu entro no ChatGPT. Aí eu faço a primeira pergunta lá, entendeu? E aí depois de lá, se eu precisar de uma segunda camada, aí eu vou pro Google.
né? Vou para a segunda camada do Google, mas eu já entro logo, já mando áudio, olha, isso, como é que é? Me dê os elementos. Aí, numa velocidade gigantesca. Então, assim, tá mudando o modo que nos relacionamos com a máquina. E tem um ponto interessante, né, que essas plataformas todas, como o do ChatGPT, o Gemini, estão permitindo agora, assim como a gente viu, né, na estrutura que a Apple criou, de você criar, né, várias aplicações e vender lá na loja, a gente já começa a ver essas aplicações específicas, né, sendo criadas pelas startups, né, e isso ajuda nisso que a gente está falando, de começar a segmentar um treinamento específico para uma área de domínio, né, segmentar em cima de bases de treinamentos mais especializados, não é isso? Exatamente. A gente foi agora ao Vale do Silício e dentro de São Francisco eles têm um bairro que eles chamam de Cerebral Valley, né, o Vale do Cérebro. E são startups pequenas que estão criando seus próprios algoritmos e algoritmos específicos para saúde, para contabilidade, para o mercado financeiro, né? Então, e metade de todo o investimento em IA no mundo inteiro foi para esse pequeno bairrozinho, que tem um montão de startup, de nerds, né? É um renascimento do Vale do Silício, né? Voltando ali com a IA, bem ali. E é muito bacana, porque foi justamente... Focado em aplicação, hein? IA em aplicação. E são IAs específicas. A gente encontramos com a Anand. A Anand é ali um dos principais ali, iniciadores do CaseTex, né? Que é uma plataforma de jurisprudência. Acabou de ser vendida no início do ano, em janeiro, pela Thomson Reuters por $500 milhão. Então eles tinham a jurisprudência do mundo inteiro. E eu perguntei para ele, cara, olha, tínhamos ido ao Vale do Silício em 2017 e, pô, era tudo muito novidade, né? O modelo freemium, que hoje em dia todo mundo usa, né? O modelo freemium, pessoal, aquele modelo tipo Spotify, né? Você usa, mas se não tá pagando, aí parece um montão de anúncio. Aí você paga para ter um melhor produto. O Trello tem isso. Então, é o modelo freemium, o modelo SaaS, que é o modelo de assinatura, web service, em vez de você ter que instalar o sistema, você conecta. Então surgiram várias inovações. Eu falei assim, cara, mas de lá para cá, qual vai ser o futuro? Ele falou assim, Daniel, o futuro vai ser a corrida pela IA específica. É isso. E aí ele deu exemplo, e aqui no Brasil, por exemplo, Redditor. Ele deu exemplo de hospital. Imagina uma rede de hospitais, ninguém tem naquela rede de hospitais tanta ressonância magnética como essa rede de hospitais. Então ela vai pegar todos os dados de ressonância magnética e treinar a IA generativa, que vai ser capaz de identificar, e já está acontecendo, melhor do que o ser humano, tumor, né? Uma doença, se antecipando até. Então, claro, vai estar sempre o médico ali verificando, é verdade mesmo? É isso ou não? Né? Essa probabilidade está correta? Então, assim, é a corrida pela IA específica. Né? E aí é o grande diferencial do mercado brasileiro, que eu acho. A criatividade. Não é só a criatividade, também o acesso aos dados. Isso. Como nós temos como princípio constitucional a publicidade dos dados, isso é muito bom porque a gente não tem um mercado concentrado, né, e monopólio dos dados no Brasil. Então, você pode ir lá, entrar nos sistemas, baixar, desde que não tenha segredo de justiça. É o grande diferencial do mercado americano. Você pensa, a CaseTex, ela gastou em quase 10 anos $30 milhões para ter acesso a esses dados que eles têm. Porque lá nos Estados Unidos tudo tem paywall. Você está no seu município, quer ver a lei municipal, entra no site da prefeitura, tem que pagar. Tudo tu paga, né? É muito da cultura americana, então é muito caro. São poucas empresas que têm recursos financeiros para ter acesso a esses dados. E no Brasil, não. O Brasil já tem mais empresas que têm acesso a esses dados do judiciário como um todo. E aí, qual vai ser a guerra? Né? A guerra vai ser de qual vai ser o modelo mais preciso, né? Que tem o melhor prompt. Né? Será que as empresas Lawtex e Legaltex vão começar também a desenvolver próprios algoritmos? É o que a gente tem feito. É o que tem feito, porque assim, esse é o caminho, né? O diferencial, é o desafio, né? Porque lá você tem um monopólio dos dados, então são poucas empresas que vão conseguir. Tem uma barreira de entrada grande. A barreira é muito grande. Aí você vai fazer o quê? A IA generativa vai estar treinada, o que acontece lá, com os dados do próprio escritório. Que é muito pequeno. O Small Data. Que também é bom, já está tendo modelos também de treinamento de Small Data que seja muito preciso, muito assertivo. Né? Mas acho que essa é a grande diferença. Eu acho que no Brasil a gente vai ter muito mais soluções de IA generativa, né? Que vai permitir que a gente tenha uma riqueza maior de opções para o mercado. O papo fantástico aqui, né? Com dois grandes craques. E o que a gente está vendo é que não tem mágica, né? Estruturação de dados, organização dessas informações, entender padrões, para depois a gente poder ter o ambiente adequado para criar nossas aplicações. Né?
E, Daniel, falando sobre tudo isso, né, eu tive agora, no mês passado, lá na ONU, no AI for Good, que é o maior evento do mundo de uso de IA responsável. Estavam mais de 40 países organizadores, eu tive a oportunidade de ser o brasileiro levando, né, todo isso que a gente tem feito aí para a comunidade internacional. E um dos grandes aspectos, todo mundo fica realmente admirado, é essa cultura de dados abertos, né? Porque isso tem impulsionado muito, né, não só o desenvolvimento de inteligência artificial dentro do próprio judiciário, por exemplo, né, trazendo aqui para a nossa área, mas o governo, a gente também tem o dados.gov, né, que tem dados abertos aí de outros setores da economia e tudo mais, mas o quanto, né, esse dado aberto tem impulsionado a criação de empresas, startups, de lawtechs, legaltechs. Então, esse, de fato, tem sido um diferencial muito grande para o Brasil. E lá a gente tem discutido bastante, né? Eu faço parte de alguns fóruns internacionais, como o RECSI e também lá em Lisboa, né? Dando aula lá na Universidade de Lisboa, sobre essas discussões regulatórias, né? Então, tudo isso começa a gerar, assim como a gente viu com proteção de dados, né? A utilização dos dados, uma demanda social, né? Por uma regulação, por a gente organizar, né, essas discussões relacionadas ao uso de dados, a direitos autorais, a segurança da informação, né, as questões éticas envolvidas, não só questões ético-profissionais também, quais são os limites de uso, né, dessa tecnologia frente às atribuições e prerrogativas de cada profissão, como no caso do juiz, do advogado, né, e também no caso dos vieses discriminatórios, né. Então, a gente tem visto essa discussão e também a agenda de Responsible AI, que é o papel das organizações nesse uso responsável e sustentável dessa tecnologia. Então, como é que você tem visto essa discussão aqui no Brasil, né? Uhum. Né, a gente está com um projeto de lei ali no Senado e também, né, as empresas, não só por conta da regulação, mas também já entendendo que os seus clientes, né, a sociedade querem entender de forma transparente como é que isso funciona, né? Gerar essa explicabilidade, que obviamente não é entender o código-fonte ou o black box, mas Uhum. entender o funcionamento principal, quais são esses riscos, né? Como a gente está falando aqui, para ficar claro, olha, o LLM funciona para isso, ele pode Uhum. alucinar, então já entenda que ele é uma boa base, mas ele não é uma resposta final, né, para as coisas. Então, como é que a gente gera essa explicabilidade? Como é que a gente gera essa auditabilidade, que vai ser uma das obrigações regulatórias, né, já discutidas na Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil? Então, como é que você vê esse movimento regulatório aqui no Brasil? Ótimo. O Brasil ele tem se espelhado muito no modelo da União Europeia de regulação, né? Deu muito certo com a GDPR, né? A gente praticamente ali adaptou o modelo, né, da Lei Geral de Proteção de Dados da Europa para o Brasil. Mas eu acho que quando a gente vai olhar para a IA, não considero que o modelo europeu seja o melhor modelo a ser copiado. Eu entendo que sim, é importante a gente ter certos cuidados, a gente refletir sobre isso, mas é aquilo que eu tinha falado antes. É muito difícil você fazer a regulação da inteligência artificial, porque, na verdade, não existe uma inteligência artificial. Voltando ao exemplo da energia. Não existe um único modelo de energia. Você tem energia nuclear, você tem energia elétrica, você tem energia hidrelétrica, eólica, solar, né? E se você olha no arcabouço da sociedade, ela foi regulando de maneira específica cada aplicação da energia. E eu considero que sim, é importante ter alguns princípios, mas eu acho que vai acabar caminhando um pouquinho para isso aqui no Brasil, né? Estão criando lá, né? E parece que a NPD, né, a autoridade, vai tomar esse papel de coordenar, né? E se conectar com diversas agências. Mas mesmo assim, eu considero que é um texto muito longo, muito específico. Eu olho com muita preocupação esse é, é, essa cópia que eles fizeram da questão da tabela de risco, né? Os graus de risco na utilização de IA. Então, assim, porque pode atrapalhar muito a inovação no Brasil, né? Então, assim, acho que o mercado como um todo está olhando a regulação com muita preocupação, porque, em certo modo, vai onerar, gerando certas obrigações na empresa que pode acabar atrapalhando o desenvolvimento tecnológico no Brasil. Em vez de a gente focar em como a gente pode estar investindo, criar um parque tecnológico, enxergar o futuro. A gente está com problema de Linhas de matéria, crédito, né, para linhas de as crédito, a gente startups. está com problema sério de matéria-prima, né? Porque, pessoal, a inteligência, elas são chips, né? E os chips, eles funcionam com silício, e o silício no mundo tem um fim, né? Então, assim, a gente vai seguir o modelo ali
extração, produção de chips? Ou será que a gente pode olhar para o futuro? Olha, o que vai substituir os chips? Então você já tem pesquisas no mundo inteiro, né, utilizando células, né, para substituir o chip. Né? Então, assim, como é que a gente pode olhar para as pesquisas no futuro, né, para de repente a gente dar um salto tecnológico? Né? Não precisar, de repente, ter um parque de chips, mas um parque de produção, né, de tecnologia. Então, assim, eu vejo com muita preocupação. Eu acho legítima, né, aqueles que trabalharam, que tiveram vários projetos de lei, tiveram 10 PLs, né, diferentes. Teve um dos principais, liderado pelo ministro Cueva, ele vai estar no dia 30, no evento da B2L, lá fazendo a abertura. Ele é um grande jurista, montou um time incrível de juristas, mas eu considero que se pegar como referência o modelo europeu, ele foi equivocado. Aí eu vejo o modelo americano e o modelo inglês. Como é que está caminhando o modelo americano e o modelo inglês? A grande preocupação que eles possuem agora é segurança, porque com a inteligência artificial, os ataques, né, a instituições públicas e órgãos do governo têm aumentado muito. Recentemente estava conversando com uma pessoa responsável de cybersecurity, do Banco do Brasil. Cara, são mais de 300 mil ataques hackers por dia. E assim, aí a China quer atacar os Estados Unidos e ataca onde? Através de servidores brasileiros. Aí entra em grandes instituições para mandar lá phishing, mandar um montão de coisa. Aí ao contrário também, para se defender. Então assim, nós estamos vivendo uma verdadeira guerra fria cibernética. E com a IA, e pela capacidade de gerar informação da IA, isso tem que ser exponencializado de maneira gigantesca. Então, quando você olha para os Estados Unidos, as resoluções do governo Biden estão muito focada na segurança das diversas instituições. E é claro, estão se pensando também na regulação. Mas, em paralelo, o foco não é nem a regulação, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, mas é na segurança da informação e como eu posso fazer para liderar. Então, na época que a gente foi no passado a Londres, você estava lá, Caio, conosco, uma semana antes teve o AI Security Summit, onde ele liderou ali na União Europeia para poder discutir segurança da informação. E lá dentro da Inglaterra, eles têm uma coisa que eu acho incrível, que é um modelo que a gente poderia copiar, que é eles olham assim, cara, em 2030, como é que a Inglaterra pode ser o país mais tecnológico do mundo? E aí eles criaram um órgão do governo em diversas verticais, vertical de health, vertical fintech, vertical de low-tech, legal-tech, diversas verticais com órgãos consultivos e com muito recurso financeiro para entender e mapear como é que está o status quo do país e que recursos financeiros, recursos de mão de obra humana, de inteligência são necessários para poder liderar o futuro. Né? Então, eu acho que essa deveria ser a grande... Né? E o nome desse projeto é UK Tech Nation, né? United Kingdom, né? Nação tecnológica. Então, assim, essa é a grande preocupação dos países que estão liderando. E quem produz tecnologia? Né? É Inglaterra, Estados Unidos e China. Né? A China lá. E a União Europeia, e aí um fato curioso, toda a União Europeia aprovava a regulação da inteligência artificial. Né? E todo mundo uníssono. Né? Não, vamos aprovar, a gente estava quase aprovando. Aí o que acontece? Sai a generativa. E aí o que aconteceu? Bagunçou toda a discussão. Bagunçou, por quê? França, Itália e Alemanha, que tinham grandes empresas de IA generativa, falaram, opa, calma aí, espera um pouquinho. Né? Espera um pouquinho. Então, assim, eu vejo muitas vezes a regulação como um modo de frear também o desenvolvimento tecnológico do outro para poder ganhar tempo, para ter uma vantagem também competitiva. Tanto que houve um freio. Alemanha, Itália e França, e França é um que adora regular, né, a tecnologia, né, criminalizou, em certo modo, a jurimetria de juízes lá. Perfilamento, né, de magistrado. O perfilamento. O perfilamento dos juízes, né, utilizando geometria estatística dos juízes, criminalizou com prisão. Né? E é um modelo, a gente cita, constantemente, se olha os órgãos reguladores brasileiros, citam pensadores franceses. Será que esse modelo é o modelo que a gente quer para o Brasil? É o modelo que o Brasil precisa, que a sociedade precisa? Então, acho que esse é o grande desafio. E agora está o problema do tempo. Por quê? Eu estou participando ali do G20, alguns grupos, né, para poder emitir alguns relatórios, tanto de cooperação internacional, de inteligência artificial e inovação, são 3 grupos que eu estou participando. Tem um G20 no final do ano no Rio de Janeiro e querem lá já levar um projeto de lei, né, já uma lei aprovada, né, para mostrar que o Brasil é um dos primeiros países do mundo a aprovar. E agora tem um recesso, dia 17 de julho é o recesso, então eles querem aprovar essa lei até o dia 17. Então tá tendo uma guerra aí, vai ser aprovado ou não.
E eu conversei com algumas pessoas, tanto de um lado ou do outro no Senado, e, na verdade, ninguém sabe. Assim, o negócio tá Isso aí, 50-50. cenas dos próximos capítulos, né? Cenas dos próximos Mas capítulos. eu acho, Daniel, que a gente está chegando num modelo, né? Porque, assim, o que é a grande discussão? É assim como a gente cria, né, um medicamento, por exemplo, ou um brinquedo que vai no mercado para as crianças, né? Se de fato aquele produto pode gerar algum impacto, né, na segurança, na saúde ou no direito das pessoas, a gente precisa ter algumas regras de governança, né? A gente precisa ter testes, né? Então, de alguma maneira, a indústria de medicamentos achou um caminho que não brecou a inovação e que, ao mesmo tempo, você tem todos esses controles, essa documentação, né? E aqui no Brasil começou na comissão de juristas, né, com essa visão europeia, mas eu acho que ao longo do caminho a gente teve aí uma dupla inspiração, né? Porque os Estados Unidos começou de uma forma diversa, né? A Executive Order pedindo para as agências reguladoras, olha aí seu risco, entende o que suas empresas estão utilizando, que tipo de legislação ou norma setorial já poderia ser aplicada aqui, né? Então, o Brasil, acho que a gente está chegando, né, em que pese aí essa discussão sempre, né, qual o momento de regular ou não, mas num modelo híbrido, né, que tem essa questão de direitos fundamentais e uma inspiração europeia, mas também colocou boa parte do afinamento, né, dessas questões para as agências setoriais, porque como é que uma única agência, né, vai entender de drone, de foguete, da área da saúde, da área do direito, né, e assim por diante? Então, é impossível. Como o Daniel falou nos vários tipos de energia, por exemplo, né? Então, a gente vê um caminho, pelo menos, que chegou próximo, né, a ter, diferente da Europa, que tem essa interligação com as agências setoriais, mas aqui, de fato, um protagonismo maior, né, das agências e órgãos setoriais para o afinamento do que seria isso, e principalmente uma discussão na Europa, que é essa que eu participei aí recentemente, de como é que a gente vai criar esses padrões, né, do que é explicável, do que é o que é auditar, o que é explicar, o que é transparência, né? Então a gente está nessa discussão do mundo, como é que a gente vai ter essas questões. E aí, né, o papo aqui está ótimo, mas o tempo passa. Passando aqui para o Caio, para depois a gente ter as nossas falas finais aí dos dois, mas antes uma última pergunta aqui para o Caio, né? A minha área, né, de pesquisa, doutorado e também trabalho é justamente essa parte de governança e ética, né, e uma questão de tecnologia aplicada. Como é que a gente cria essas tecnologias para satisfazer não só essas demandas regulatórias, mas como a gente viu, a própria demanda da sociedade, né, dos usuários, né, que vão querer entender isso. E tem um projeto muito interessante aí junto com a Datalog, que eu tenho acompanhado de perto, né, até tive a oportunidade de gerar um paper, que uma parte tem esse caso em conjunto, né, usando ali algumas técnicas de RAG e tal, para gerar uma explicabilidade, né, no texto final, né, Caio, de como é que a gente entende que parte que veio de cada um, como é que a gente faz o referenciamento. A gente tem feito muitos projetos aí de pesquisa e desenvolvimento para tentar satisfazer essas questões. Então, Caio, conta para a gente aí, para terminar, como é que está esse projeto de agilidade, né? Para onde ele está caminhando e principalmente, né, quais são esses cuidados para ter maior assertividade, para ter menos alucinação e principalmente para que a gente, numa área como o direito, né, que tem muita responsabilidade, né, em relação ao conteúdo dos advogados, dos magistrados, como é que a gente vai gerar essa transparência e essa explicabilidade e principalmente rastreabilidade, né? Como é que a gente vai demonstrar no resultado final dessa IA generativa, né? Quais foram as bases que trouxeram essa informação, qual o referenciamento, respeitando, por exemplo, direitos autorais, né? Se a gente pegou, né, e citou algum autor lá, de onde que isso foi tirado. Então, como é que tem sido feita essa construção? Esse é um projeto que a gente tem investido bastante tempo e recurso. Como a gente conversou bastante aqui, não é simples, né? Você de fato fazer algo funcional. É um projeto que a gente tem feito em parceria com a Universidade Federal do Estado de Goiás, que é uma das universidades mais avançadas aí no assunto de inteligência artificial, tanto nacional quanto até internacionalmente. E nesse projeto, ele parte do nosso banco de dados, né? Então, a gente tem um banco de dados hoje de aproximadamente 60 milhões de processos, né? Então, a gente tem acesso boa parte dos documentos desses processos também, então todas as decisões, dados de CAP, andamento, a gente tem acesso. Naturalmente, a gente não trabalha com processos em segredo de justiça, então a gente tem toda essa questão de preservar essa frente, e o projeto, ele tem um núcleo jurídico,
trabalhando nele. Então, não é só um núcleo técnico, né? Então, a gente tem profissionais da área jurídica com experiência, né? Ou adquirindo essa experiência na parte de prompt, na parte de consulta no banco de dados, tudo para fazer o melhor treinamento, mostrar o que está certo, o que está errado, minimizar as alucinações. Então, a gente tem uma responsabilidade, um trabalho muito sério nessa frente, né? De crítica, né, em cima do dado, do que está certo, do que está errado, aonde que alucinou, para minimizar esse erro quando a gente for para o mercado. Então, de forma macro é isso, né? A gente tem dentro de algumas APIs, né? Esse projeto hoje a gente roda em boa parte das LLMs disponíveis, então a gente confronta sempre uma com a outra para saber qual que é a mais assertiva. A gente utiliza IA própria também para rodar. Esse LLM está alucinando muito em responder tal tipo de pergunta. Será que não tem uma maneira da gente responder de forma mais assertiva, mesmo que use ou não LLM? E aí a gente complementa com outras IAs nossas, a exemplo do que a gente já conversou sobre a parte preditiva e de extração de texto. Então, tudo isso vai enriquecendo e dando mais contexto e cor para o LLM, e algumas, né, dessas LLMs, eles já estão disponibilizando aí nas APIs essa parte de rastreabilidade, né? Então, de onde que veio aquela informação, de onde que eu extraí aquela argumentação, aquele texto. Então, a gente tem utilizado essas que são disponíveis e a gente tem investido bastante em técnicas, como você comentou, né? Até para não entrar muito nessa parte muito técnica aqui, mas técnicas como RAG, dentre outras, que acabam auxiliando nessa rastreabilidade, né? Tanto na melhor escolha do documento para compor uma resposta, quanto também nessa parte de rastreabilidade. Então, é um projeto que a gente tem investido bastante, um projeto que a gente está com um roadmap para ter uma primeira versão final de agosto, né? A gente quer lançar uma versão inicial. Basicamente, a gente quer revolucionar a maneira como as pessoas vão interagir ali com processos judiciais, então minimizar ali, ter ganho de tempo, ter ganho de eficiência. Tem uma etapa muito forte de construção de peças também que a gente está fazendo, muito com essa ótica de draft, não do documento final, mas como que a gente ganha tempo ali, principalmente pensando nesses escritórios que tem contencioso de massa, então tem 5 mil, 6 mil, 7 mil, a gente teve um podcast recente com uma outra empresa que tem um volume de 10 mil novas ações por mês. Então, como que a gente automatiza essas contestações, essas peças repetitivas? A gente tem uma frente muito forte para isso. A gente tem uma frente de similaridade, né? Então, a gente viu ali até pelo estudo que saiu que a principal demanda do judiciário hoje é nessa temática de similaridade. Então, dado um documento, uma petição, uma sentença, um contrato, buscar no nosso banco de dados de aproximadamente 60 milhões de processos que sejam similares àquele documento. Então, uma similaridade semântica, não é por palavra-chave, uma similaridade semântica, ou seja, contextual, uma frente que a gente tem investido bastante, e também no melhor entendimento do processo, né? Então, dado um escritório, uma empresa que acaba tendo vários processos ali, tendo movimentos, né, no seu dia a dia, dado um novo movimento ou uma questão específica, em vez de você ter que ler todo o processo, buscar o contexto, o que está acontecendo, qual foi o último documento e tudo mais, simplesmente você pode fazer uma pergunta, né? Então, o que foi decidido? O que aconteceu? Até a parte mesmo de sugestão, quais são os meus próximos passos. Então, isso a gente quer trabalhar muito essa etapa de ganho de tempo e eficiência. Então, de fato, é um projeto que a gente já vem trabalhando todo esse ano nele, né? Então, desde dezembro, quando nós somos uma das empresas escolhidas ali para participar da POC do STF, né? Para sumarização de processo. Então, de lá para cá, a gente vem investido em outras frentes. Estamos nessa construção, um trabalho muito sério que a gente tem feito em parceria com a Universidade Federal do Estado de Goiás, que a gente tem um núcleo jurídico dando mais acurácia nos treinamentos e no feedback desses modelos, e que a gente tem a ambição aí de fazer um baita de lançamento agora no final de agosto para o mercado aí, para trazer de fato IA generativa que vai revolucionar aí a maneira como os usuários interagem com o judiciário. Muito legal. E vocês veem, né? Eu, além, obviamente, de trabalhar, né, de forma interativa, pessoal de tecnologia, com as empresas, ajudando esse desenvolvimento, também tem essa visão sempre, né, de governança, de transparência, de ética, né? Então, esse artigo, né, que foi recentemente, viu, Daniel, aprovado semana passada pela Oxford, o Oxford Handbook. A Oxford esse ano foi eleita a faculdade número 1 do mundo todo, né? O Oxford Handbook é um dos livros mais importantes do ano, que vai para o mundo inteiro. E a gente teve um artigo aprovado, vai sair agora em setembro,
E parte desse artigo é justamente esse caso pioneiro, né? Então, vocês veem, é isso que a gente está falando, é uma lógica, né? Quer dizer, os dados classificados, né? Todo um corpo semântico já treinado, junto com esses modelos preditivos, e aí usando os LLMs, aí tem uma técnica que chama RAG, né? Que ela ajuda a ser uma interface, né? Então, quando a gente pede, eu quero saber uma petição, então você já tem lá o dado classificado. Então, assim, olha, esse aqui é o conjunto de petições, esse aqui é o conjunto de decisão. Então, ele já sabe aonde procurar melhor, né? Eu quero saber um tema, aquele tema já está bem classificado, então ele vai buscar certinho naquele lugar. E aí ele consegue trazer a rastreabilidade de onde ele pegou, né? Então, a gente tem desenvolvido essas iniciativas para tentar trazer essa transparência, essa explicabilidade. Então, tem sido muito interessante também a gente avançar nessa frente e poder ver aí todo esse desenvolvimento aqui no Brasil como um dos grandes países do mundo, né, Daniel? E aí, terminando aqui, Daniel, quando a gente começou, né, lá 2016, 2017, começando também ali a B2L, quando a gente se conheceu, né, antes da B2L até, que você fez um primeiro evento lá na Universidade no Rio, que você me convidou e a gente se conheceu ali naquela oportunidade, todo mundo falava em 2017, né, não, nós vamos ser substituídos, a IA vai ser tudo e tal, e eu sempre acreditei que isso ia acontecer em 10 anos, né, porque é o prazo natural de uma mudança de cultura na sociedade. Então isso é 2017, nós já estamos em 2024, e de fato a gente está vendo, está começando, né, agora uma adoção, a ter orçamento, o ChatGPT trouxe o assunto para a alta gestão, trouxe o assunto para a sociedade, né? Então, pensando aí nesse nosso papo lá de trás de 10 anos, né, agora que a gente já tem infraestrutura, já tem o entendimento cultural, já tem os orçamentos, todo mundo começando a usar, né? Você acredita que nesses 3 anos a gente vai dar essa arrancada? Então, assim, como é que você vê o mercado jurídico usando IA em 2027? Ótimo, perfeito. Tem uma frase que eu repito muito, né, que eu falo que sem tecnologia você não inova, mas só com tecnologia você não inova. Porque a inovação ela é muito mais do que o uso tecnológico. Ela é um novo modelo de cultura e um novo modelo de gestão. E o maior desafio que existe nos escritórios e departamentos jurídicos não é o desafio tecnológico. Porque nos últimos 7, 8 anos de AB2L, tivemos um boom de Lawtechs e Legaltechs para todos os tamanhos, gostos, sabores e bolsos. Mas o desafio, na hora de implementar e inovar dentro do departamento, está no modelo de cultura que existe, que é uma cultura de domínio, controle, hierarquizado, demora para tomar decisões, né, que é muito próprio da advocacia, né, e o modelo de gestão, né, o modelo de gestão também muito de domínio e controle, centralizado, né, quando tem gestão, né, quando tem gestão. Então, assim, por isso que na B2L a gente trabalha muito isso, a gente trabalha no tripé da inovação, não focando apenas na tecnologia, porque sem ela não inova, mas focando também no modelo de cultura e no modelo de gestão. E eu acho que esse é o olhar dos próximos 3 anos. Porque já existe o interesse em adotar tecnologia, mas na hora de implementar há muitas falhas, e as falhas estão nesses 2 pés, né, da cultura e justamente da gestão. E aí quando a gente, né, quando vamos para essas menções internacionais e olhamos para os escritórios de advocacia lá fora, né, você vê que eles estão há anos à luz em discussões e na adoção desses novos modelos. Então, por exemplo, a Baker McKinsey é um escritório de advocacia com 15 mil colaboradores. Eles usam o modelo de gestão de OKR. Eles têm 5 indicadores para todos os sócios. É isso. Simples, direto e objetivo. Simples que funciona. Simples que funciona. Né? E você faz aquele BSC, plano estratégico de 1, 5, 10 anos, né? E aí vem o IA generativo e bum, derruba, né? Toda a realidade. Quando você vai, por exemplo, para Clear também é um dos maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos, eles são client-centric. Toda a inovação em toda a tecnologia, né, perguntando-se o que eu posso fazer para melhorar a vida do advogado, o que eu posso fazer para melhorar a vida do cliente, né, que é uma coisa que ainda no Brasil a gente não pensa. Quando a gente vai pensar em adotar tecnologia, a gente vê isso nas feiras, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, e que não é ruim. Tá melhor do que 2017, porque em 2017, 2016, o pessoal falava que Lawtech e Legaltech era moda passageira. E se não fosse pelas Lawtechs e Legaltechs, a justiça no Brasil teria parado. Simplesmente teria parado a justiça no Brasil. Então foi por causa das Lawtechs e Legaltechs que a justiça continuou. Então, assim, esse client-centric, né? Você ter o cliente como centro. E aí você tem indicadores, são indicadores não apenas jurídicos, que acho que é outro desafio também de gestão.
eu tenho lá número de processos, quanto tempo demora para poder resolver o processo, quanto custa o processo, mas também indicadores de negócios, CAC, LTV, NPS. Então, é necessário a advocacia realmente amadurecer no seu modelo de gestão. Uma outra coisa também que é muito importante é o escritório e o departamento jurídico. A gente está agora fazendo um livro, né, o departamento jurídico como área de negócios. E o escritório é uma área de negócios. Nós visitamos o Pizzet Manson. O Pizzet Manson é um escritório de advocacia nos Estados Unidos que também é um ABS. O que é um ABS? É uma permissão que a Law Society, que é uma espécie de OAB que tem lá, né? A OAB lá é um pouco diferente, mas é a OAB lá da Inglaterra, porque existem, né, duas OABs para duas práticas diferentes, os barristers e os solicitors. Mas quem aprova os escritórios é a Law Society, né? A aprovação dos escritórios. Então eles recebem um modelo de ABS, que é Alternative Business Structure. E eles podem ter dentro do escritório sócio não advogado. Eles podem receber investimento, fazer investimento, ter equity. E aí Pizzet Manson é um escritório de advocacia que tem 300 programadores. 300 programadores no escritório de advocacia. E eles têm um faturamento de quase 1 bilhão de pounds, mas antes eles não tinham esse faturamento. Foi quando ele mudou para o modelo de ABS que conseguiu alavancar o crescimento. E você entra na página dele, né, não tem lá, fala assim, nossas soluções. E ele tem uma esteira de soluções de health tech, fintech, smart contract para os clientes. E um dos sites, ele ganhou um prêmio de escritório mais inovador da Europa. Um dos sites ele fala assim, que nós somos um escritório, eles não falam que são um escritório de advocacia, eles falam que nós somos uma empresa de negócios com core jurídico. Então, essa mentalidade, quando ele fala de mentalidade de cultura, né, que é e a gente está falando de pessoas também, que esse drive que a gente tem que mudar no Brasil. É a gente entender que o direito ele é um instrumento, né, para melhorar a justiça. E que a advocacia ela não é um fim em si mesmo. A advocacia ela é essencial, o advogado sempre vai existir. O advogado e sempre vai ser indispensável, mas surge um novo modelo de advocacia. Né? E ele tem que entender que ele é um instrumento para alcançar essa justiça. Né? Ele é um instrumento para alcançar essa justiça. Quando o advogado ele entende isso, né, ele tem uma transformação do como ele exerce o dia a dia que faz com que ele realmente cresça e faça diferença. Então, assim, esse novo modelo de cultura, esse novo modelo de gestão, essas novas tecnologias têm que estar todas unidas, né, para poder realmente fazer essa transformação na advocacia. Acho que é isso que a gente está precisando fazer, porque tecnologia tem, mas nos próximos anos o foco tem que ser esse. E aí eu faço um convite também, né, para estar ali no AB2L Law Tech Experience, né, no dia 30 de julho. Hoje em dia é o maior evento de inovação, focado em inovação jurídica do Brasil. São mais de 4 mil pessoas. A gente vai ter ali mais de 100 stands, mais de 100 empresas. Nós vamos também ter 3 salas com muito conteúdo, falando sobre inteligência artificial, legal design, legal operations, né, as novas profissões, novas oportunidades, IA generativa. Então, assim, vai ter painel com sócios de escritório de advocacia, vai ter painéis com diretores jurídicos, assim, e vai ter painéis internacionais, né, com sócios de escritórios lá fora, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então, assim, estão todos convidados a estar participando aí. E também está seguindo a B2L também, a B2L Brasil. Né? Quem quiser me seguir também, DOC, Daniel Marques. Né? Ainda não terminou o doutorado, mas já colocou logo. Porque Daniel Marques é um nome muito comum, né? E aí eu tentar achar um aliás diferente. Foi o que saiu, mas DOC, Daniel Marques. E agradeço muito aqui, né, ao Alexandre, agradeço muito ao Caio pelo convite. Espero que seja o primeiro de muitos encontros. Valeu, Daniel. Grande parceria aí de muitos anos. A gente tem uma admiração muito grande aí pelo seu trabalho, tudo que você tem feito pelo ecossistema e a B2L também, né? E é o que a gente sempre acreditou, né? Nada funciona sem as pessoas, sem os profissionais da área do direito, que de fato, né, eles que vão entender que recorde de dado a gente precisa, para que utilizar, qual que é o novo serviço, como interpretar aquelas informações, como gerar novos produtos e serviços, novas formas de interagir com os clientes, né? Então nada funciona sem as pessoas, a tecnologia é simplesmente um meio para a gente atingir isso. E aí, Caio, deixa a sua fala final, então, como é que você vê aí a Datalore nos próximos 3 anos, aí até 2027? Para finalizar, queria agradecer a presença de vocês, foi um prazer esse bate-papo aqui, aprendi bastante aí com vocês, espero ter contribuído também com essa visão mais técnica do que a gente tem feito, e assim, eu vou deixar que os nossos resultados falem por si, né, então a gente tem investido bastante, final de agosto a gente já vem com o primeiro lançamento, e os próximos anos aí a gente tem muita coisa legal para entregar, né, então... peço que acompanhem as nossas redes sociais aí, que a gente vai deixar tudo bem explícito ali.
Isso aí, esse é o Legal Tech Chat. Estivemos aqui nesse episódio com o Daniel Marques, diretor executivo da B2L, o Caio Santos, CEO da Datalawyer, e eu sou Alexandre Zavaglia, diretamente aqui de um papo fantástico com grandes pioneiros e profissionais que têm ajudado a fazer tudo isso acontecer.